paz do Senhor a todos, irmãos e amigos, que Deus possa visitá-los nesta manhã com a sua graça, a sua misericórdia, e possa suprir todas as nossas necessidades, as vossas necessidades, por nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer, juntamente com os irmãos, uma oração nesse momento e logo depois estarei lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 5 ao versículo 8. Amém? Pai Celestial, Deus forte, santo, Deus de misericórdia, queremos declarar a Tua soberania, Senhor Deus, sobre toda a obra, Senhor Deus, existente, sobre toda a criação, sobre todo o universo e sobre as nossas vidas. Pai, também declaramos que somos dependentes totalmente do Senhor, pois do Senhor emana todas as coisas, o ar, a água e os alimentos, que nos dá força, Senhor Deus, para trabalhar, e é o Senhor mesmo quem provê o trabalho. Em nome de Jesus, nesta manhã, a qual nós iremos meditar na Tua Palavra. Aleluia. Eu suplico, Deus, que o Senhor venha usar, Senhor Deus, a pessoa, Senhor Deus, que vos fala. Eu, presbítero Cláudio, e também abençoe, Senhor Deus, os ouvintes e a cada um de nós. Seja aberto o nosso entendimento, o nosso coração, e nós sejamos levados pelo Teu Espírito Santo a crer a cada dia mais na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Então vamos, amados, para a leitura de Romanos 8, do versículo 5 ao versículo de número 8. A palavra de Deus, ela diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Amém, queridos? Amém? Quando eu me deparei com esse texto de Romanos, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, eu comecei a olhar para os acontecimentos do mundo cristão na atualidade. E cheguei à conclusão que a humanidade está vivendo um caos semelhante aos acontecimentos no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Aqui chamada
de apostasia e no Éden de queda. Ambas as situações são definidas como afastar-se de Deus. E em Gênesis 3, de 1 a 7, podemos ver o trágico episódio da tentação e queda do homem. Mas por que voltar a este assunto? Este fatídico resultou em grandes perdas para a humanidade, a qual relataremos alguns. E o primeiro que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que o homem distanciou-se de Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, conforme Gênesis 1, 26 e 27, que diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O homem, a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem, mulher, os criou. O que denota a capacidade da imagem da alma. Deus é espiritual e a alma denota que o homem foi criado como um ser espiritual. E a semelhança da capacidade de pensar, de comunicar-se e de agir. O homem, ele, ainda que caído, ele não perdeu essa capacidade de pensar, de interagir, de aprender. Ele pode comunicar-se, haja vista que a palavra de Deus, aleluia, é um dos maiores exemplos para o mundo cristão. Através dos relatos, dos fatos que aconteceram, desde da criação até os dias em que Jesus andou nesta terra, ensinando a maneira que nós devemos agir, andar. E também o homem tem a capacidade de agir sobre o pensamento, não só de comunicar o que ele entendeu, mas também de praticar aquilo que ele aprende. Aleluia. Um outro ponto, a humanidade perdeu a liberdade. O pecado tem o domínio dos desejos dos homens.
a partir da queda, a partir da desobediência. A desobediência é o pecado. O pecado, ele tirou a liberdade de tomar decisões que desejam andar com Deus, de ter comunhão com Ele. A natureza do homem ficou degenerada. Em João 8:32, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra trazida por Jesus. E se nós avançarmos um pouco mais, até o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 6, nós vamos ver Jesus se declarando: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é a verdade que nós precisamos conhecer. E a palavra de Deus, Jesus mesmo nos ensinando, ele diz em João 5, versículo 39, que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras Sagradas. E ele nos estimula: examinais as Escrituras Sagradas, porque elas testificam de mim. Se queremos conhecer Jesus, a verdade, precisamos meditar na sua palavra, nos dedicar na leitura, na oração e na meditação da sua palavra. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de se libertar. Também em João 8:34, Jesus respondendo aos fariseus, ele disse a seguinte frase: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. É difícil, muitas vezes, trazer um texto como esse. Ele nos deixa, muitas vezes, sem voz. Mas é um texto que é necessário. Nós só podemos ser livres se conhecermos a Jesus e deixar que Ele transforme as nossas vidas. Não devemos cometer pecado, ou seremos escravizados por ele. Eu posso até dar alguns exemplos. O alcoólatra,
A partir do momento que ele começa a beber, a primeira vez, a segunda, a terceira, até que ele se torna dependente. E o dependente de alguma coisa, ele realiza coisas que ele mesmo não gostaria de realizar. Dessa maneira, o pecado da bebedice domina a vontade do homem. Também podemos ver, até mesmo na alimentação, o comer desenfreadamente, a glutonaria e tantas outras coisas mais. Também um outro ponto que eu quero trazer para nós nesta manhã é que o homem perdeu a capacidade de exercer o livre arbítrio, exercer com sabedoria, porque ele, degenerado, sem nascer de novo, sem entregar a sua vida para Jesus, o livre arbítrio está prejudicado e tende a afastar-se de Deus a cada momento. O livre-arbítrio ficou totalmente depravado nas questões espirituais e toda a sabedoria que usa, e toda a sabedoria ele usa para satisfazer a natureza carnal que o domina e o leva para mais longe de Deus. Aleluia! Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Está vendo, irmãos? Quando nós estamos longe de Deus, a influência que vence sempre é o pecado. Aliás, alguns podem estar ouvindo esta mensagem e podem dizer: mas eu sou um homem, uma mulher extremamente boa, o meu agir, ele é justo, eu faço doações, eu visito o enfermo, eu alimento o faminto, eu estendo a mão ao necessitado. E é bem verdade que o apóstolo Tiago, no seu livro, ele diz que essa é a verdadeira religião. Mas o fazer estas coisas, simplesmente, não nos aproxima de Deus. Porque Deus, quando terminou toda a sua obra,
ele diz que eis que tudo é muito bom, eis que tudo é bom, e o que é bom não pode fazer maldade. Então é lícito que nós façamos tais coisas, é uma obrigação nossa fazer tais coisas, ainda não nos entregamos a Jesus, mas é lícito e é um dever de todos os homens e todas as mulheres da terra estender as suas mãos ao necessitado. Mas há um jeito, há um caminho para recuperarmos a condição, para relacionarmos com Deus, voltar a ter liberdade perfeita com a desobediência, perdida com a desobediência, e restaurar a condição de pensar, comunicar-se e agir de maneira sábia. Aleluia! Em Mateus capítulo de número 15, versículo de número 18 e 19. Mateus está dizendo, Jesus falando, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque o coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O homem é o que ele pensa. Provérbios 23, 7 diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. O homem é aquilo que ele imagina no seu coração. Come, bebe, te disse ele. Porém, o seu coração não está contigo. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus dá uma série de conselhos que trará de volta a comunhão. Deus fez o que era impossível ao homem, abriu acesso, o caminho, e nós podemos analisar no Evangelho de João, no capítulo 1, ele falando que o Verbo estava com Deus, no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando na nossa língua portuguesa nós falando verbalizar, significa que estamos falando. Então podemos deduzir que o Verbo que estava com Deus, lá no princípio, é a sua própria palavra. E esse Verbo, ele era Deus, ele é Deus. É por isso que Jesus, como já foi dito, nos exortou a examinar as Escrituras.
porque as Escrituras é a palavra de Deus. Então, com a encarnação, Deus, ele aproxima-se dos homens. Quando o Verbo, ele se faz carne, aleluia. É tudo sequência, irmãos, lá no capítulo de João. Versículo 1. Aleluia. Lá está dizendo que o Verbo, ele se faz carne e habita no meio dos homens. Aleluia. No versículo 14, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Olha aí a própria palavra, ela confirmando que Jesus é a palavra de Deus encarnada. Aleluia. Quando Jesus é concebido através do ventre da serva de Deus, Maria, concebido pela ação divina, o texto diz que a sombra do Onipotente desceu sobre ela para conceber Jesus. Não houve participação humana, senão divina. Aleluia. É Deus descendo lá do seu trono de glória, se fazendo carne. Aleluia. É Ele vindo até nós, se tornando um de nós, para provar todas as nossas emoções, os nossos desejos, para conhecer tudo que uma pessoa ela pode experimentar. Aleluia. E ele vai pelo vitupério, ele chega a interceder lá no Getsemane. E seu suor se transforma em gotas de sangue, tamanha agonia e sofrimento que ele havia de passar. Mas a morte de Jesus aproxima o homem na medida em que ele paga a dívida. A palavra de Deus, ela diz que em Isaías 53, que ele estava desfigurado, porque o nosso pecado estava sobre ele. A morte de Jesus na cruz é Deus pagando a dívida. Uma dívida que não era dele, mas nossa.
a promissória, o pecado, ele é rasgado. E retira o domínio da natureza humana decaída, contraída por Adão. O caminho está aberto, a dívida foi paga. Lá na cruz. Porém, os homens continuaram a pecar, a andar distante de Deus. Em todo o tempo. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz, em Romanos, capítulo de número 10, versículo 9 e 10. A saber que, se com sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Portanto, meus queridos, aquilo que a gente sempre ouve, eu tenho Deus dentro do meu coração. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho Jesus dentro do meu coração. Aleluia. Não é o suficiente. Para ser salvo, é preciso confessar com a boca. É preciso proclamar que se entregou a Cristo, que não é mais servo do pecado, mas é uma nova criatura que mudou de Senhor e agora, aleluia, estou transformado pelo novo nascimento. O nosso texto de João, no capítulo de número 3, a palavra de Deus, ela nos diz no versículo de número 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. Então, há necessidade de nascer do Espírito, porque nós nascemos da vontade da carne. E como com uma carne dependente do fato, uma carne degenerada, contaminada pelo pecado original de Adão. É necessário então deixar que o Espírito de Deus, ele gere em nós uma nova criatura. É preciso nascer de novo.
Nascer de novo, não no sentido que entendeu Nicodemos, de entrar no ventre da mãe e nascer novamente. Não! Nascer de novo, que Jesus está ensinando aqui, é a mudança de conceitos, é uma mudança de vida radical, é uma conversão, mas é como se estivéssemos indo para uma direção. Em nenhum momento Deus nos iluminasse, o seu Espírito entrasse em nós e nós fizéssemos uma conversão, não uma conversão à direita, não uma conversão à esquerda, nós temos que andar na direção contrária daquela que nós andávamos. Porque o homem que não recebe a Jesus e que não é transformado e que não é nascido de novo, que não é nascido da água e do Espírito, a água, a palavra e o Espírito de Deus, que nos convence do pecado. Aleluia! É preciso, porque esse homem que andava sem nascer de novo, ele caminhava para um abismo, que a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo de número 20, aquele que não tem o nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Mas não foi para mim e para você que Deus fez esse lago de fogo e enxofre. Não foi para o homem. Foi para o diabo e para os seus anjos. Mas se não fizermos essa conversão, não nascermos de novo da água e do Espírito de Deus, fatalmente iremos cair nesse lago de fogo. Porém, aquele que se converte, ele dá uma volta de 180 graus, e ele começa a caminhar no sentido contrário. E o sentido contrário é aquele onde Jesus está, e ele relata no livro de João, no capítulo 14, nos primeiros versículos: na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia! É para lá perto de Deus é que ele preparou lugar para o homem e para a mulher. Aleluia! Mas necessário é nascer de novo. E aquele que nasce de novo, crê no coração e confessa com a boca. Aleluia! Para andar com Jesus é preciso conhecê-lo. E por isso, João 5,39, examinais as Escrituras. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que de mim testificam. Aleluia! A
à medida que ela vai apresentando Jesus, à medida que eu vou conhecendo Jesus, aleluia, ela produz em nós a vida, e a vida abundante, a vida eterna, aleluia, trazida por Jesus. Também observamos no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Aleluia! Não é o irmão da direita, o irmão da esquerda, não é o irmão da frente, não é o pastor, o presbítero, o diácono. Aleluia! Aleluia! Mas a palavra de Deus, as Escrituras, são proveitosas para ensinar. Aquele que medita na palavra de Deus, ele é instruído, ele é redarguido. Aleluia! Porque aquele que nasce de novo está na caminhada da santificação. Aleluia! E como Romanos 1:28, e como eles não importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Olha, irmãos, aqui não está dizendo que, quando Deus aqui fala que os entregou aos seus próprios sentimentos. Não, é uma escolha que o homem faz. Ele não se aproxima da palavra, ele não conhece Jesus. E a tendência é a cada dia ficar mais depravado. Olha o que está acontecendo no mundo, na nossa atualidade. A família sendo destruída. Homem casando com homem, mulher casando com mulher. Mas é aquilo que eles mesmo desejaram. Aleluia. Eles não se importaram com os ensinamentos de Deus, rejeitaram a Deus. E aqueles que estão no mundo, aleluia, aqueles que estão no mundo não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne é estar aceitando aquilo que o mundo está oferecendo. Quando andamos pelas ruas, nós podemos observar jovens, homens e mulheres, andando semidespidos. Aleluia. Quando ligamos a televisão, nós vemos muitas blasfêmias, doutrinas de homem
ensinamentos que conduzem a um afastamento de Deus, a negação de Jesus. E negar Jesus é perigoso. Aleluia! Negar Jesus é um caminho que conduz à morte, no sentido espiritual. Em Timóteo 6, versículo 5, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Olha, queridos, devemos nos apartar, ir para longe daqueles que blasfemam, daqueles que vivem em contendas, daqueles que são corruptos. Aleluia! Devemos, aleluia, fugir deles, porque neles não há verdade. Um outro fato é que nós vemos no mundo blasfemando contra a palavra de Deus e denegrindo a imagem de Jesus. Meus queridos irmãos, irmãs, amigos, é necessário fugir do mundo, é necessário nascer de novo, deixar a velha criatura longe, se aproximar-se de Deus e buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Jesus é a verdade que liberta. Aleluia! Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Aleluia! Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Lembra aquelas obras de acolher o necessitado, de praticar o bem? Elas não podem dar salvação para o homem. Ela não pode te salvar. A obra não pode te salvar. Mas somente Jesus. Se você nascer de novo, se eu nascer de novo, se nós nascermos de novo, aleluia, louvado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia, Ele nos salva, porque com a boca confessamos para a salvação. Confesse Jesus hoje. Esta é uma oportunidade para que nós conheçamos a Jesus, nós se entregamos a Ele. É uma oportunidade para que nós permitamos que Ele faça de nós uma nova criatura, um novo homem, para que no dia que Ele se manifestar em glória sobre as nuvens, nós recebemos um corpo transformado e ir habitar com Ele na mansão celestial. Amém? Oremos, irmãos. Pai, eu dou graças ao Senhor
por todas as coisas, Pai, que o Senhor, Deus, tem realizado em nossas vidas, que o Senhor tem realizado, Pai, aleluia, através da Tua igreja, através do Teu povo, aleluia. Quero agradecer, Senhor Deus, porque nesse mesmo momento, em todo o mundo, Senhor Deus, há pessoas incumbidas, pessoas que aceitaram o ID de estar, grandioso Deus, proclamando a Tua palavra, para que o mundo inteiro conheça ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Então seja com eles, Pai. Vai abrindo, Senhor Deus, as portas. Nesse momento difícil, sustenta cada um deles com as Tuas potentes mãos. Meu Senhor, Oribanda Cantarabaxandarai, entra, quem Mordecai, entra Deus, oh Papai, com providência na vida dos Teus servos, guarda eles, livra, Senhor Deus, de todo mal, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que este mal que se apresenta neste momento, oh meu Senhor da glória, não tenha poder sobre a vida, Senhor Deus, dos missionários e missionárias, grandioso Deus, que se encontram em diversos lugares do mundo. Aleluia. Também abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, que está, Senhor Deus, impedida pelos governantes de sair e anunciar a Tua palavra. Espírito Santo, mas vai fortalecendo a Tua igreja, vai ensinando, o Teu povo, Senhor Deus, a buscar, Senhor Deus, a Tua presença, é fazer como o Senhor Jesus nos ensinou, é entrar no nosso quarto, é entrar na nossa casa, fechar as portas e orar ao nosso Pai, grandioso Deus, orar em secreto ao nosso Pai, que tudo ouve. Oh, meu Senhor da glória, que não falte o Teu Espírito Santo na vida, Senhor Deus, dos Teus filhos. Faça transbordar a Tua presença, Pai. Grandioso Deus, sabemos, ó Pai, aleluia, grandioso Deus, que o Senhor não envia nenhum mal sobre a humanidade. Aleluia. A Tua palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 12, ela diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E em Provérbios capítulo 3, a palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Aleluia. A humanidade tem plantado destruição, aleluia, tem se afastado de Deus e plantado destruição, grandioso Deus de toda a criação, não tem cuidado como a ordem que foi dada para Jesus, por Deus ao homem. Estamos falhando, Pai, aleluia, não estamos cuidando, aleluia, da criação. E em Romanos capítulo 8, aleluia, a Tua palavra ela diz que a natureza ela geme, aguardando a redenção, aleluia. A natureza será redimida juntamente com o homem. Aproximar-se de Deus, devemos nos aproximar. Meu Senhor, nos ajuda a nos aproximar de Ti, Pai, grandioso Deus, para que sendo nós redimidos, a natureza também seja redimida, Pai.
Em nome de Jesus, guarda o teu povo, supra a necessidade. Grandioso Deus, envia o teu Espírito Santo como uma unção poderosa para curar, grandioso Deus, e para libertar, ó Pai, grandioso Deus, o teu povo, a tua igreja, grandioso Deus, mas que toda essa glória, toda esta unção, ela venha transbordar, ó Pai, e atingir, Senhor Deus, todos os homens da terra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda. Aleluia, esteja conosco sempre. Conduz o nosso caminhar na presença do nosso Pai Celestial e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.